Feliz sábado aos amigos e aos irmãos. Estamos agradecidos e felizes por estarmos reunidos aqui mais uma vez, para juntos abrirmos a palavra de Deus e iniciar o sábado na intenção de viver esse sábado como o sábado foi vivido pela primeira vez nesse planeta, na comunhão com as pessoas que nós amamos, familiares, e na comunhão com o nosso bondoso Senhor também. Antes da leitura da Bíblia, quero pedir uma bênção de Deus bem específica e especial sobre a leitura da sua palavra. Podem permanecer como estão. Querido Deus, nosso bondoso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, já nas horas sagradas do Teu santo dia, e agora podendo abrir a Tua santa palavra, na esperança, na expectativa e no desejo que o Senhor fale ao nosso coração nesta hora, fale à nossa alma, Senhor. Estamos trazendo as lutas, os embates, os conflitos, os percalços da semana e depomos tudo aos seus pés. O Senhor também nesta semana nos deu bênçãos, nos deu vitórias, a saúde, o trabalho, o bem-estar da família, as possibilidades de um bom ano nos estudos ou no trabalho. Nós queremos também agradecê-lo nesta hora. Mas pedimos especialmente que o Senhor abra nosso entendimento, nossa mente e o nosso coração para a leitura da sua santa palavra. Queremos ser abençoados, enriquecidos, queremos que a leitura da sua palavra seja um cheiro de vida para a vida em nossa vida. É no nome de Jesus que pedimos e no nome dele que agradecemos. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos e vamos ler o Salmo 137. Vamos abrir juntos então a palavra de Deus, Salmo 137. Vamos ler os versículos 1 a 6. Salmo 137. Vamos fazer a leitura. Eu faço a leitura e você aí pode acompanhar comigo até o versículo 6. Salmo 137, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O povo de Deus tinha um ideal, o povo de Deus tinha um propósito, o povo de Deus tinha um sonho, o povo de Deus tinha estipulado na mente e no coração um modelo para existirem nesse mundo. Desde que nascia uma criancinha em Israel, aos juvenis, adolescentes, a conversa entre os adultos, o sonho, o projeto que ia de boca em boca era transformar Israel, transformar Jerusalém, transformar o Monte Sião, onde estava Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, a cidade conquistada por ele, a cidade aumentada por ele, a cidade que ele transformou na sede do seu reino. Então o sonho, a ideia e o projeto de todo filho de Deus era transformar o Monte Sião, não só na capital do país, não só na sede da nação, mas transformar o Monte Sião na sede universal do grande reino de Deus. Era transformar o Monte Sião num lugar onde as pessoas poderiam vir de várias partes do mundo. E existem trechos na Bíblia onde isso aparece com uma nitidez e com uma beleza muito grande. Então pessoas das ilhas muito distantes viriam para Jerusalém, viriam para Israel, iriam até o Monte Sião. E ali no Monte Sião receberiam a bênção, receberiam uma oração,
receberiam do sacerdote uma oração para que Deus os abençoasse, para que Deus os protegesse, para que Deus os guiasse, para que a vida fosse boa, para que as famílias fossem felizes, para que onde colocassem a mão fossem abençoados, para que os filhos fossem saudáveis, para que os negócios dessem certo. Então o sonho, o projeto ideal do povo de Deus era transformar o ajuntamento dos filhos de Deus, o Monte Sião, numa sede universal, para que o mundo todo se beneficiasse com o Monte Sião, com Jerusalém, com a cidade do grande rei Davi. E sabem de uma coisa? Deus alimentava esse sonho. Era Deus que havia plantado o sonho no coração deles. Deus não só plantou o sonho, mas como Deus cuidava em nutrir, regar, fortalecer o sonho. A Bíblia diz, por exemplo, que nesse período, nessa era, nesses dias de bênçãos, o coxo saltaria de alegria. Diz que águas arrebentariam no deserto, ribeiros no ermo, os mudos cantariam felizes. Então Deus não só havia plantado isso no coração do seu povo, mas Deus nutria e fortalecia seu povo para que levassem a cabo esse sonho, esse projeto e esse ideal. E queridos, aqui nós vemos o plano de Deus para a raça humana. Especialmente agora, nesses últimos dias, quando algumas nações do Oriente estão em conflito, e a Líbia especialmente, se você observa, ali está o entroncamento do mundo. Muito já se falou sobre isso, mas a próxima reportagem que você acompanhar, note que ali, no mar Mediterrâneo, ali está, na verdade, o entroncamento do mundo civilizado como nós o conhecemos. Ali está a costa africana, ali está a costa oriental, ali está a costa da Ásia e ali está a Europa. E eu tenho pensado algumas vezes que, quando o livro de Isaías fala que as ilhas distantes ouviriam falar do Messias, eu fico pensando nas Américas. Eu penso no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos, o chamado Novo Mundo. Então, algumas coisas na Bíblia nos levam a entender que o povo de Deus sonhava, desejava, idealizava transformar Sião numa sede universal de bênção, de paz, de alegria e de prosperidade. E Deus nutria esse sonho. Plantou e nutriu o sonho. E quando Deus quer, e quando o homem sonha, a obra nasce, a obra se materializa. Quando é plano de Deus, quando é vontade de Deus, quando parte no coração e na mente dele, e quando isso é plantado no coração do homem, e o homem idealiza e planeja, a obra nasce. O que pode ter acontecido ao povo de Deus então, para que essa obra não tivesse nascido? Se Deus queria, se o povo de Deus idealizava, então por quê? A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. E o sintoma da eternidade que Deus planta no nosso coração são os nossos ideais também, são os nossos sonhos, são os nossos projetos. E eu não estou falando de sonhos mirabolantes, eu estou falando do sonho simples, natural e presente na vida de cada ser humano, de ter uma família feliz, por exemplo. De ter uma família razoavelmente bem estabelecida, de dar uma boa educação para os filhos, de ver os filhos crescerem, casar, ser felizes na vida, de ver os netos crescerem no quintal de casa. O sonho de abrir uma empresa e vê-la florescer, e ver a empresa dar certo. O sonho de plantar, projetar uma igreja e depois vê-la crescendo, feliz.
Essa escola que nos abriga foi um ideal um dia. Era só um sonho, era só uma virtualidade na mente de Deus. E depois no coração e na mente do povo de Deus. E você está aqui hoje, no lugar onde outrora era só um sonho, mas você trazendo agora os seus sonhos, os seus ideais e os seus projetos também. Queridos, por que então a obra de Deus, o ideal de Deus e o ideal humano não vingou? Porque em algum momento na história do povo de Deus, conheceram o sonho de Deus, passaram a viver e a trabalhar no sonho de Deus, mas disseram: nós realizaremos o sonho, nós faremos com a força do nosso braço, com a inteligência da nossa mente, com a paixão do nosso coração, vamos fazer vingar o projeto e a obra de Deus. E queridos, sempre que o homem, mesmo conhecendo a vontade de Deus, e mesmo idealizando, sonhando e projetando os planos de Deus, há uma tentação muito grande de realizarmos o sonho de Deus do nosso jeito, da nossa maneira, como a experiência nos mostrou. Penso que muitas vezes tentamos realizar o sonho de Deus para a nossa família, mas usando os nossos critérios. Queremos viver do nosso jeito, comer do nosso jeito, beber do nosso jeito, passear do nosso jeito, ouvir do nosso jeito, custear os estudos do nosso jeito, trabalhar e às vezes pregar, mas do nosso jeito. E queridos, quando se enveredaram pelo caminho do sei o que estou fazendo e faço do meu jeito, excluíram a atuação do Espírito Santo de Deus em sua vida. E se tornaram vulneráveis. É como se tivessem derrubado os muros de Jerusalém. Não foi Nabucodonosor que derrubou. Os muros de Jerusalém já estavam derrubados pela omissão em colocar a Deus como executor do projeto. Não foi o exército de Nabucodonosor que destruiu o templo. O templo estava destruído na mente e no coração de cada um que decidiu viver o sonho de Deus do seu próprio jeito. E quando se tornaram vulneráveis, o exército da Babilônia encostou em Jerusalém. E Deus foi tão bondoso ainda que disse: tudo bem, que não querem incluir a mim na execução do sonho. Vão para o cativeiro da Babilônia. Mas não precisa que haja derramamento de sangue. Não precisa ser desastroso, vergonhoso. Mães não precisam ficar desfilhadas. Crianças não têm que ficar órfãs. As famílias não têm que se separar. E Deus pediu uma coisa muito dura para eles. Para o coração egoísta nosso, Deus disse: entregue-se ao exército. E Jeremias percorria as ruas de Israel e Jerusalém, implorando que se entregassem, que seguissem ao menos nisso os planos de Deus. E é impressionante que o general de Nabucodonosor recebeu uma orientação direta dizendo: se houver resistência, vocês arrebentem tudo, destrói tudo. Muro, palácio, casas, templo, praça, tudo. Arrebenta tudo. Mas tem um homem lá que vocês tratem com bondade. Eu quero que respeitem muito esse homem. O nome dele é Jeremias.
E foi oferecido a Jeremias a possibilidade de ir protegido, amparado para a Babilônia. Seria tratado como um príncipe. E ele disse: não vou. Eu prefiro ficar com os mais pobres da terra. E queridos, uma vez que abriram mão das orientações de Deus e da proteção de Deus, o exército invadiu, arrebentou com a cidade, destruiu o que poderia ser destruído, meteu anzóis, ganchos no pescoço dos mais nobres e os arrastou por mais de 1.400 quilômetros pelo deserto. Parte do povo ficou em Jerusalém. Os miseráveis, os mais pobres, os improdutivos ficaram. Mas parte do povo de Deus foram arrastados pelo deserto como bestas e foram jogados na periferia da Babilônia. E muito provavelmente alguém que foi jogado à margem da Babilônia, após armarem suas tendas às margens do rio Quebar, testemunhou o sofrimento e as dores do povo de Deus. E ele diz de maneira muito saudosa, muito dolorida, ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Queridos, muitos de nós também vivemos sentados às margens dos rios da Babilônia. Talvez não por ter abandonado a Deus, mas pelas lutas e os embates da vida, porque muitos que se assentaram às margens do rio para chorar, não foram levados para a Babilônia. Muitos nasceram no cativeiro em Babilônia. Já nasceram na escravidão. Já nasceram no sofrimento. Já nasceram quando não se falava mais o hebraico. Já nasceram quando não se adorava mais no templo. Já nasceram quando não havia mais culto familiar, talvez. E muitos de nós ainda permanecemos assentados às margens dos rios da Babilônia, lembrando um dia, um tempo, uma era, em que sonhávamos, planejávamos, idealizávamos, que acreditávamos na bênção e no poder de Deus para a nossa vida. Será que alguém me ouve nessa noite e sabe que em sua alma, em seu coração, já não luta mais, já não visualiza a glória de Deus mais, já não empreende mais grandes coisas para Deus, e está sentado às margens da vida? Quando Jesus saía de Jericó, a Bíblia diz que um ceguinho ficou ali à beira do caminho. Muitos de nós vivemos já à beira do caminho. Muitos de nós poderíamos ainda dedicar à obra de Deus 20, 30, 40, 50 anos, mas com alguns anos de lutas e embates na dura vida, já decidimos ir para as margens da Babilônia e já decidimos ficar à beira do caminho. E eles dizem: haviam salgueiros à margem do rio, e ali penduramos as nossas harpas. Queridos, quando o povo de Deus era vitorioso numa batalha, quando havia sucesso, quando todo o povo se levantava como um só homem, e voltavam com os louros da vitória, havia festa, celebração, e os sacerdotes dedilhavam a harpa, em gratidão a Deus, e falando da beleza e da pujança de Sião. E agora, jogados às margens dos rios da Babilônia,
O sentimento era de que não havia mais um Deus a ser louvado. O sentimento era que não havia mais Sião a ser cantada. Então eles penduraram as harpas. Penduraram as harpas e disseram: a partir de agora, nós queremos viver como se nossa mão direita estivesse ressecada. A partir de agora, queremos viver como se nossa língua tivesse apegada ao céu da boca. Não queremos cantar, não temos mais alegria, não temos esperança. Há muitos períodos na história do povo de Deus em que perderam a esperança, em que o louvor a Deus ficou enroscado na garganta, em que perderam a habilidade de louvar. Eis o povo de Deus às margens dos rios da Babilônia, lamentando e chorando por um sonho perdido. Queridos, é muito fácil pensar nessas horas que Deus se esqueceu da gente, que Deus abandonou, ou talvez sejamos censurados pela própria consciência e não queremos pensar que Ele abandonou, mas pensamos que temporariamente Deus tem coisa mais importante para fazer do que realizar o sonho dele na nossa vida, do que implementar a obra dele por nosso intermédio. E assim é fácil pensar que o povo de Deus estava abandonado às margens dos rios da Babilônia. E queridos, não estavam abandonados. A Bíblia diz que em toda a angústia deles, do povo, foi ele, Deus, afligido. Deus não abandonou seu povo às margens da Babilônia. Deus enviou profetas para consolar e confortar o povo lá na aflição da Babilônia. Ezequiel foi um deles. Havia outros do povo de Deus que estavam na Babilônia, mas na corte. E sabe, quando você está exilado, quando você foi desterrado, quando você perdeu a esperança, não importa se você está na periferia, na margem do rio, ou se você está no templo. É Babilônia. Quando rompemos a comunhão e o contato com Deus e empreendemos os sonhos ideais do nosso jeito, podemos ficar às margens dos rios da Babilônia na pobreza e na miséria, ou podemos estar na corte recusando manjares, mas é Babilônia e é cativeiro. Mas Deus tinha seus homens fiéis na corte. E lá em Jerusalém ficou o resto, os miseráveis. Ah, queridos, mas Deus estava ali com os mais simples. E os profetas de Deus estavam ali consolando, confortando e animando. Você pode estar à margem da Babilônia. Você pode estar ainda nos destroços de Jerusalém, nos destroços daquilo que foi o teu sonho um dia, nos destroços da família, nos destroços da vida emocional, nos destroços da vida espiritual. Mas o bondoso Deus está com você. E meu querido irmão, Deus fará realizar seus ideais em nossa vida. Deus tem sido paciente conosco, tem perdoado nossas transgressões. Quando frustramos seus sonhos e seus ideais, Deus tem nos pegado com cuidado, com carinho e redirecionado nossa caminhada. Deus é tão cuidadoso que haviam profetas mentirosos que lá na margem da Babilônia diziam: não, nós vamos voltar logo para Jerusalém.
Deus revelou que dentro de 2 anos nós vamos estar em Jerusalém, reconstruir o templo, levantar os muros. E para o povo não ficar numa falsa expectativa e se frustrar de novo, Deus, por intermédio de Jeremias, disse: não é verdade. Serão 70 os anos do cativeiro. Para que o povo respirasse, tomasse fôlego. E mesmo em meio às lutas e dificuldades do cativeiro, que fossem produtivos. E então a Bíblia diz: ore pela paz da Babilônia. Porque na paz da Babilônia vocês terão paz. Isso é incompreensível para alguns de nós. Como orar pela paz da Babilônia? Ora, mas você não está vivendo em Babilônia? Você não come em Babilônia? O seu salário não é de um caldeu? O seu endereço não é na Babilônia? Não é ali que você vive? Não é ali que está a sua família? Não é aí que você educa filhos? Então é aí que você precisa florescer. Seja às margens da Babilônia, seja nos palácios, seja no resto que sobrou dos ideais. Eu entro na última parte da minha mensagem. É uma das coisas mais gloriosas da Bíblia. O velho profeta Daniel, muito provavelmente em torno dos 90 anos, vendo alguns meses para cumprir os 70 anos, ele arregala o olho e diz: não acredito, eu vivi para ver. O Jeremias está dizendo aqui que são 70 anos e já passaram 68, 69, já está dando 70 anos. Deus vai levar o povo de volta. O templo será reconstruído. Mas Daniel olhava para a Terra Santa, olhava para Jerusalém, para o Monte Sião, e não via indícios materiais de realização do sonho de Deus. Queridos, muitas vezes olhamos para a nossa vida e não temos absolutamente nada materializado, nada que indique que o plano de Deus vai se cumprir. Às vezes olhamos para o nosso casamento e não há evidência alguma que esse negócio vai funcionar. Às vezes alguns pais, e Deus sabe da sinceridade do coração, olham para o filho e lamentam e dizem, e planejaram e sonharam tanto, e não conseguem ver seus sonhos e projetos na carreira, na vida, nos empreendimentos dos filhos. E Daniel entrou em desespero. E iniciou um jejum. Iniciou um período de oração. E ele diz que por 21 dias, 3 semanas, ajoelhava-se diante de Deus e dizia: Senhor, faze cumprir a tua promessa. E Daniel foi maravilhoso. Ele disse: Senhor, é verdade que nossos príncipes, nossos pais, a realeza, o sacerdócio, é verdade que fizemos tudo errado, Senhor. Nós transgredimos. E ele disse: Senhor, eu estou confuso, envergonhado, mas Senhor, estende a tua mão, liberta teu povo. Queridos, quando Daniel começou a orar, Deus enviou o anjo Gabriel, que encostou em Ciro e começou a trabalhar o coração de Ciro para libertar o povo e decretar a reconstrução do templo. Mas o anjo Gabriel diz para Daniel, no capítulo 10 do seu livro: o príncipe dos reis, do rei da Pérsia, o príncipe do rei da Pérsia me resistiu. A ideia aqui é uma ideia impressionante. Satanás tinha um demônio especialista em trabalhar com o coração dos reis.
para impedir o sonho e o projeto de Deus. E Gabriel fala de uma batalha. Por isso que no início do capítulo 10 do seu livro, Daniel diz que viu uma visão que envolvia um grande conflito. Gabriel e um demônio lutando para inclinar o coração de Ciro para realizar o sonho de Deus e o sonho fracassado do povo de Deus, que deveria ser reativado. E o anjo disse assim para Daniel: mas Miguel foi enviado, e ele me fortaleceu, e nós obtivemos a vitória. É por isso, queridos, e talvez tão somente por isso, que quando você abre as páginas da história, você vê Ciro inclinado em favorecer a libertação do povo de Deus e a reconstrução do templo. E 50.000 do povo de Deus se mobilizaram, se levantaram, se juntaram, pegaram as roupas, utensílios, venderam, entregaram, deram os móveis, trocaram por ouro, pegaram prata, dinheiro, pegaram tudo o que tinham. E agora notem algo aqui. Haviam homens que saíram meninos de Jerusalém e vieram para o cativeiro na Babilônia. E em Babilônia cresceram, se apaixonaram, casaram, tiveram filhos. E agora Deus deu-lhes a bênção de fazer o caminho de volta. Haviam jovens na meia-idade que nasceram no cativeiro. E agora Deus dá-lhes a bênção de voltar para reconstruir a nação dos pais. Mas é verdade que alguns vieram já cansados e envelhecidos para a Babilônia. E ali foram sepultados. Chegaram de volta no Monte Sião. Passaram-se alguns dias e era a festa dos tabernáculos. E houve uma euforia. Vamos levantar agora os muros, vamos levantar o palácio, vamos construir a casa do rei, vamos construir a casa do governador, vamos fazer a casa dos príncipes. Mas alguns levitas, já envelhecidos, marcados pelo tempo, ciosos da maldade do coração humano, ciosos da rebeldia contra Deus, reuniram os mais jovens e disseram: filhos, não vamos começar pelo muro. Não vamos começar pela casa do governador, não. Nem vamos começar pela casa sacerdotal. Vamos começar pelo altar. E esses velhos levitas saíram, escarafuchando o chão, tentando achar restos, e encontraram pedras do templo antigo. E trouxeram essas pedras envelhecidas e simularam um altar. E trouxeram o cordeiro. E tocaram a trombeta, e dedilharam a harpa. E nesse dia, esses homens que conheciam a glória do templo de Salomão, agora olhavam para aquele início pequeno, singelo, pobre. Os campos não produziam, a cidade tomada pelo mato, pelos chacais, pelas raposas, pelas corujas. Eles olhavam para aquele comecinho simples, pequeno. A Bíblia diz que eles levantaram a voz em choro. E disseram: meu Deus, o que é que nós fizemos do sonho que Deus nos deu? O que é que você fez do sonho que Deus te deu um dia? O que é que você está prestes a fazer do sonho que Deus te deu um dia? Mas outros
conhecedores da história, olharam para aquele começo simples, para a terra desolada. E a Bíblia diz que esses riam e celebravam a bondade de Deus. E cantavam: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Há duas maneiras de você ver o que restou dos seus sonhos. Você pode olhar e chorar e dizer: que foi que eu fiz do sonho que Deus me deu? Como é que eu consegui frustrar, destruir o sonho que Deus plantou na minha alma um dia? Mas você pode olhar para a sua vida, para aquilo que restou, que sobrou dos sonhos, e dizer: não é que Deus é bom? Porque a vida esteve por um fio. Quase tudo se perdeu. Mas Deus dá a oportunidade de recomeçar. E queridos, recomeçar pelo altar, pelo Cordeiro. Eu não teria falado sobre esse texto hoje, porque ele pode ter um tom pessimista para muitos, não fosse o fato de que esse salmo tem um contraponto, que é o Salmo 126. Ah, queridos irmãos e amigos, parece que alguém estava ali, na cidade destruída, na cidade devastada, sonhos enterrados, frustração no peito, dor na alma, insegurança. Mas alguém olhou aquele pequeno começo em Jerusalém e conseguiu dizer assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Parecia um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. E em seguida, ele já engata uma oração dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O verão ressecava o deserto do Neguebe. Mas quando se aproximava o outono, a chuva temporã caía e os riachos engrossavam e a terra era banhada de um verdor, de vida. E aqui o salmista diz: Senhor, restaura a nossa sorte do jeitinho que o Senhor faz com o deserto do Neguebe. E então ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ei, você está semeando com lágrimas? O que você está semeando com lágrimas? Está semeando a educação do seu filho com lágrimas? Está semeando seu ministério com lágrimas? Está semeando sua vida profissional com lágrimas? Está semeando a reconstrução da própria vida afetiva e espiritual com lágrimas? Quem sai andando e chorando,
enquanto semeia. E semear é um ato de confiança em Deus. O semeador lança a semente e depois chama o filho, a família e diz: a semente está lançada. Agora precisamos que Deus mande a chuva. Precisamos que Deus mande o sol. Precisamos que Deus faça brotar a semente. E Deus cumpre a sua promessa. Se tiver que semear com lágrimas, semeie. Se for com dor, que doa. Se for com angústia, que se angustie. Se for no calor, então que esquente. Se for no frio, então que esteja à beira de congelar-se, mas semeie. Porque aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, diz a palavra de Deus, voltará com júbilo, com cânticos de alegria, trazendo os feixes, trazendo o alimento nos braços. Quando Deus quer, o homem sonha e executa dentro do plano de Deus. A obra nasce. Quando Deus quer, o homem sonha e executa dentro do plano de Deus. Não há a mínima possibilidade da obra não vingar. Deus abençoe. Tenhamos um feliz sábado. Vamos sonhar os sonhos de Deus e executar sua obra do seu jeito. Amém.